Iniciando pela escalação, o Ramon Dias manteve aquele time base dos jogos dos clássicos, dos jogos mais importantes da temporada. Hugo Souza no gol, Mateuzinho na lateral, André Ramalho de zagueiro central e na quarta zaga, a primeira novidade, João Pedro Choca, na teoria ganhando a posição do Kaká. Na lateral esquerda, mais uma vez, no clássico, o Hugo foi titular e o Matheus Bidu ficou no banco. De primeiro volante, o Ranielli. Ali ao seu lado, à direita, o Martins jogou ali mais uma vez. O Martins fez mais uma boa partida. E o Carrijo, que costuma jogar pela esquerda, jogou do lado, que costuma jogar pela direita, jogou do lado esquerdo e finalizando o quarteto ali do meio-campo com o Garro armando, primeira partida do Garro como titular na temporada, ele que estreou no final de semana. No ataque, Memphis e o Roberto era o time esperado, as prévias que já haviam saído aí nas mídias. Um pouquinho de surpresa, mais uma vez, o Bidu fora para o Hugo, mas segue o restante aí do time, já era o esperado, né? A partida, surpreendentemente para mim, começou com o Santos em cima, pressionando o Corinthians, não deixando o Corinthians jogar. O Corinthians praticamente não conseguia passar do meio campo, com os primeiros 10, 15 minutos. O Corinthians tentava sair muito jogando ali pelo lado esquerdo e não conseguia, até pela falta do Matheus Bidu. O Matheus Bidu é um lateral mais construtor, o Hugo não tem essa qualidade. Então o Santos pressionava muito por ali. O lado direito do Corinthians tem o Carrijo, com o Mateuzinho e o Martinez, são jogadores que não têm características de construção. Então, o Corinthians acabava forçando ali pela esquerda e não estava conseguindo sair jogando. Então, os primeiros 10, 15 minutos, o Santos ficou em cima, roubou algumas bolas, levou alguns perigos, mas nenhuma chance assim muito clara. Então, passado 15 minutos, o Corinthians conseguiu girar um pouquinho a bola ali, dar umas escapadas, até que saiu o primeiro gol do Corinthians logo aos 17. Gol esse foi primordial para o Corinthians crescer na partida. Uma boa jogada ali do Mateuzinho, contou com a ultrapassagem do José Martinez. O José Martinez fez um belo cruzamento, o Yuri Alberto se antecipou ao zagueiro, tocou ali de perna esquerda, um gol meio estranho, mas um gol de centroavante, um gol de oportunismo, de cara que tá ligado na partida. Então, seguia assim 1-0 para o Corinthians, apesar do Santos ter começado muito melhor. O Santos sentiu o baque do gol por estar jogando na Neoquímica Arena, por estar melhor e tomar o gol. E outra, o treinador do Santos entrou com um time muito aberto, né? Com praticamente quatro atacantes. Óbvio que o Neymar estava jogando um pouquinho recuado, o Tassiano tentava vir marcar no lugar do Neymar, mas não é aquela mesma coisa. Então o Santos estava só com dois volantes, isso acabou deixando o time do Santos muito, muito exposto. Então, depois do gol do Corinthians, o Corinthians começou a controlar o jogo, dominar as ações, levando alguns perigos e alguns contra-ataques. Teve um lance ali que eu achei que foi pênalti, o Memphis ganhou a jogada no corpo do volante do Santos, trouxe ali para a lateral da área, fez um cruzamento, a bola pegou na mão do zagueiro do Santos, que estava tentando fechar, só que o braço estava bem aberto. Ali é um lance claro de pênalti, não entendi porque o VAR não chamou, né? Se fosse o contrário, né, contra o Corinthians, e ainda dizem que a gente é super ajudado pela arbitragem, né? Mas enfim, o Corinthians seguiu melhor, criando algumas chances, tentando incomodar, e o Santos morto no jogo. Depois dos primeiros 15 minutos, o Santos desapareceu. E aí, quando o Santos tinha a bola, o Neymar tentava fazer alguma coisa ali no meio-campo, tomar uma pancada do Ranielli, que tomou um cartão amarelo juvenil, o primeiro volante tomando um cartão amarelo, batendo no cara no meio-campo. Não pode fazer isso. Eu sei que era o Neymar, a torcida queria que desse uma pegada nele, mas você é o jogador profissional, tem que ter cabeça. Isso daí poderia ter comprometido a sua partida. E aí o Corinthians seguiu melhor, até que por volta de 43 minutos ali, numa bola perdida pelo Neymar, acionaram o Garro ali na intermediária. O Garro deu um lindo lançamento pro Memphis dentro da área, nas costas do zagueiro. O Memphis dominou muito bem, ajeitou com a cabeça na hora que o goleiro estava saindo, ajeitou e o Yuri só teve o trabalho de escorar um golaço, um golaço. Um belo domínio, um belo passe do Garro, o Yuri Alberto oportunista, desculpa, do Memphis, mas o passe do Garro não conta para a estatística, né? Porque foi uma pré-assistência, mas que passe do Garro, que jogador é Rodrigo Garro. Fazendo muita diferença aí no jogo de hoje. Então terminou assim o primeiro tempo, 2-0 para a gente. O Santos completamente morto, entregue. Para o segundo tempo, o Santos voltou com a mesma equipe. Nós tivemos uma alteração, entrou o Rian no lugar do Martins. Com isso, o Rian foi para o lado esquerdo do meio-campo. O Carrijo voltou para o lado direito. O Martins provavelmente sentiu algo muscular, alguma lesão, por isso foi substituído. Para mim, o Martins foi até o destaque do Corinthians no primeiro tempo. Fez mais uma boa partida ali, ocupando aquele lado. O Martins mostrando essa nova face aí de um volante de arrasta, criando situações ali pela direita, até arriscou uma pedalada hoje, mas foi isso. Para o segundo tempo, o Corinthians cozinhou praticamente o segundo tempo inteiro, o Santos morto no jogo, o Corinthians tendo algumas situações ali para
para dar o último passe, para finalizar melhor, mas o excesso de preciosismo ou displicência acabou não criando grandes oportunidades de gol. E o jogo seguiu assim morto, o Santos sem oferecer, sem dar um chute no gol, até que mais ou menos nos 35 do segundo tempo, uma bola morta ali na lateral, o lateral esquerdo do Santos trouxe para a perna direita, cruzou, o Guilherme se antecipou, André Ramalho tirou do Hugo, sem chance para o Hugo, e o Santos diminuiu o placar ali. O André Ramalho, que eu venho batendo muito nele aqui, fazia uma partida segura, impecável, sem errar, mas de novo a gente toma um gol nas costas dele. Uma marcação por Wi-Fi do atacante, eu não entendi aquilo, a 2 metros de distância do atacante, então um zagueiro pouco confiável aí. E aí, depois do gol, o Ramon Dias tirou Garro, que estava bem no jogo, tirou Memphis, que estava ok no jogo, colocou Romero e Thales Magno, e aí depois disso o Santos cresceu, com o Soteldo fazendo fumaça. A essa altura o Neymar já tinha saído do jogo. Então o Santos ficou na base do abafa ali, cruzando algumas bolas, tentando algumas finalizações de longe, e nos acréscimos quase que tivemos um pênalti ali para o Santos. O Hugo saiu ali nos pés do atacante, eu até achei que a árbitra daria pênalti, mas estava impedido, e acabou 2-1 para a gente, é um sufoco desnecessário, a gente poderia, quando estava 2-0 no início do segundo tempo, apertar um pouquinho, ter feito mais gols, ter caprichado no último passe, nas finalizações, mas preferimos cozinhar o jogo e no final quase fomos punidos. Mas no final foi isso, ganhamos por 2-1, primeira vitória em clássico no ano, é importante, praticamente garantimos o primeiro lugar do grupo e provavelmente seremos o primeiro colocado aí no geral. No mais, foi uma boa partida do Corinthians, exceto os 15 primeiros minutos, mas achei que o Corinthians poderia ter apertado um pouquinho mais. Até pela fragilidade do Santos, acho que o Corinthians tirou o pé, se poupando para os próximos jogos, mas que sirva de alerta aí para as próximas partidas. Então, é isso. No final aí a gente quase se engasgou aí com o espinho aí da sardinha, mas ficou tudo certo.